hoje. Para mim é uma honra. Quando o Alessandro fez o convite, eu fiquei muito feliz. E aí, vendo a energia, a vibração do grupo, que a gente sente a distância, a internet, ela nos separa fisicamente, mas ela nos conecta aí de corações. Eu me sinto muito honrado, muito alegre de estar aqui com vocês essa tarde, para conversar um pouquinho sobre o Evangelho por Emmanuel, sobre essa proposta, que é a proposta da gente se aproximar um pouco mais da mensagem do Cristo. Antes de começar, eu gostaria de compartilhar, vou tentar compartilhar aqui uma tela, se for possível, a gente vai ser bom. Tá aparecendo aí para vocês? Ótimo, ótimo. Sim. Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente refletir, para sedimentar, é uma pergunta que é a seguinte: às vezes pode parecer meio óbvio, mas é importante a gente ver como é que a doutrina espírita traz isso. O porquê é importante a gente estudar o Evangelho? Qual que é a razão? Quando a gente se debruça sobre os ensinos do Cristo, sobre aquilo que está constando das nossas Bíblias, do Novo Testamento, é daí que a gente está falando, por que é importante a gente estudar essas coisas? Como é que a doutrina espírita se conecta com esses ensinos? Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta muito interessante, que é a seguinte: em que consiste a lei natural? E os espíritos dão uma resposta preciosa. Eles nos informam: a lei natural é a lei de Deus, única, verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Há uma lei escrita pelo Criador para que nós sejamos felizes. Mas não uma felicidade transitória, passageira. A felicidade real, a felicidade do espírito imortal. Essa é a lei. Uma lei do Criador para que a gente seja feliz. Allan Kardec, diante dessa resposta, Allan Kardec era um pesquisador, alguém muito arguto, muito astuto, muito perspicaz na maneira de analisar as perguntas. Aliás, essa é a parte que a gente deve ao codificador em relação a essa proposta. Né? As perguntas, a resposta não é dele, mas as perguntas são, e uma pergunta inteligente suscita respostas inteligentes. Allan Kardec faz uma pergunta importante. Se existe uma lei escrita por Deus que diz respeito à nossa felicidade, aonde essa lei está escrita? Aonde é que ela está escrita? Seria importante saber. E, curiosamente, os espíritos não dizem na Bíblia, no Bhagavad Gita, no Alcorão, no livro tibetano dos mortos, em nenhum dos textos sagrados das grandes religiões. Eles informam simplesmente, no item 621, que é onde Kardec faz essa pergunta, eles informam na consciência. É na consciência que Deus escreveu a lei que diz respeito à nossa felicidade. Diante dessa resposta, Kardec se deparou com uma questão importante. E ele chega a declinar isso numa pergunta. Se a lei divina está escrita em nossa consciência, que necessidade teria ela de nos ser revelada? Já não está escrita? A gente já não traz? O que acontece? Por que ela precisa ser revelada? E aí os espíritos dão uma resposta um pouco dura. Eles respondem assim: o homem, o ser humano, a esquecera e desprezara. Quis Deus que ela lhe fosse lembrada. E essa resposta nos traz o amor de Deus, porque às vezes a gente acha que nós estamos fazendo um esforço grande para caminhar na direção de Deus, a gente nem sempre se lembra do grande esforço de Deus para ir em nossa direção, para nos socorrer, para nos auxiliar, para nos despertar. Ou seja, ele escreve uma lei que diz respeito à nossa felicidade, a gente ignora, despreza, e Deus vai ao nosso encontro, a fim de que essa lei seja lembrada. E aí Kardec faz uma pergunta importante. Bom, já que a gente esqueceu e desprezou, é bom que a gente tenha alguém que nos ajude, então, a compreender e a viver essa lei.
Mas Kardec não queria simplesmente alguém que falasse de um ponto de vista teórico. Ele queria alguém que não só conhecesse a lei, pudesse apresentá-la com clareza, mas alguém que tivesse vivido. Porque Kardec sabia o valor do exemplo. Às vezes é muito fácil a gente falar das coisas, mas quando a gente tem que exemplificar, vivenciar, é um nível mais difícil. Nada de errado, a gente precisa passar pelos dois. Mas normalmente a gente compreende primeiro intelectualmente e depois a gente internaliza aquilo na nossa maneira de pensar, de agir e de sentir. E no item 625, Allan Kardec pergunta exatamente isso. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E é importante a gente entender essa sequência. Porque quando Kardec coloca guia e modelo, é preciso que a gente perguntar: guia para onde e modelo do quê? Guia para entender a lei divina e exemplo de quem a viveu. Esse é o sentido da pergunta. E a resposta todos nós conhecemos, é Jesus. Acontece que Kardec sabia que tudo o que nós temos acerca da vida do Cristo como informação, como conhecimento, está registrado nos 27 textos do Novo Testamento. Tudo que nós temos de segurança acerca daquilo que Jesus ensinou, do que ele disse, de como ele viveu, constam desses 27 caderninhos de anotações. Aquilo que as pessoas registraram pelo contato direto ou indireto com a mensagem do Cristo. Então, se tudo que a gente tem acerca da vida de Jesus, tudo que ele disse, tudo que ele ensinou, a maneira como ele viveu, se está registrado no Novo Testamento, qual a utilidade da doutrina espírita? Não bastaria que a gente lançasse mão de uma boa tradução, de uma boa obra, e a gente tivesse contato com isso? A pergunta incomoda um pouco, né? Porque parece assim, coisas que a gente são tão óbvias, mas Kardec teve coragem de fazer essa pergunta. Exatamente no item 627, Allan Kardec pergunta isso. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Às vezes eu me surpreendo com a coragem de Allan Kardec. Eu não sei se a gente teria coragem de fazer uma pergunta dessa natureza para o guia da casa, sabe? Para o guia do grupo. A gente virar assim com clareza, com objetividade, e perguntar assim, tá bom, mas qual que é a utilidade disso? E os espíritos nos dão uma resposta preciosa. Eles esclarecem. Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis, que leis são essas? A que eles se referem nessa questão, nesse item 627. Aquelas leis escritas por Deus, da questão 614, na nossa consciência, que dizem respeito à nossa felicidade. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. E aqui nós temos o reconhecimento de Allan Kardec em relação ao papel não só da doutrina espírita, mas ao ensino que os espíritos dão. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, por que a contribuição dos espíritos ela é importante? Porque qualquer um que já tenha se aproximado do Novo Testamento sabe da dificuldade que existe em relação a gente entender esses textos. Muitas vezes eles oferecem dificuldades. E já adentrando um pouco na questão do Evangelho por Emmanuel, o que aconteceu na história desse projeto foi exatamente isso. Porque quando nós começamos lá em 2010, no culto do Evangelho do Lar, a buscar esses ensinos, a gente se deparou com uma situação. Se aproximar do texto do Novo Testamento apresenta dificuldades, apresenta problemas. Porque esses textos eles estão distanciados culturalmente, temporalmente e linguisticamente. Jesus não viveu na cultura que a gente vive hoje. A nossa cultura é muito diversa daquela em que Jesus trouxe a Boa Nova. Jesus não estava no nosso tempo, que tem internet, a gente pode se reunir pela internet,
tem água encanada, tem carro, tem avião. Os tempos eram totalmente diferentes. A língua era totalmente diferente. A língua que Jesus falava não era o português, não era o inglês, não era o francês, não era o alemão. Jesus falava quase certamente o aramaico do Tiberíades, que era um dialeto, que não era nem o hebraico. O hebraico, na época de Jesus, já não era uma língua utilizada. A língua que era utilizada na Palestina era principalmente o aramaico, depois era utilizado o grego koiné, que era o grego que as pessoas falavam na rua, e um pouco do latim, que era a língua do Império Romano. Jesus utilizava mais frequentemente o aramaico do Tiberíades. Então, quando a gente se aproxima desses textos, existem dificuldades. E contar com o apoio dos espíritos, da espiritualidade, para que a gente possa entender esses textos, é de fundamental importância, como Allan Kardec reconheceu a partir da resposta ao item 627 do Livro dos Espíritos. E foi isso que aconteceu com a gente quando a gente começou o projeto Evangelho por Emmanuel, porque o Evangelho por Emmanuel não nasceu como uma proposta inicial de fazer uma coleção, de fazer uma obra, de produzir livros, nada disso. O Evangelho por Emmanuel começou em 2010, no culto do Evangelho no Lar, quando a gente resolveu se debruçar sobre o Novo Testamento no culto do Evangelho no Lar. Eu sou espírita de terceira geração. Meu avô se tornou espírita, aliás, de uma maneira muito curiosa, porque ele tinha 13 anos de idade, quando um compadre do seu pai, meu bisavô, estava com a filha muito doente, já tinha tentado de todos os recursos, e queria levar a menina num desses lugares. Um desses lugares era um centro espírita. Mas ele estava morrendo de medo de levar. E aí chamou meu bisavô para ir junto. Aí, junto com ele, fazer companhia, sabe, sei lá o que vai acontecer. E meu bisavô não tinha com quem deixar o meu avô no dia. Meu avô era um rapazola, 13 anos, e levou meu avô junto. Meu avô conta que quando ele entrou na casa espírita, né, era um centro humilde, ele entrou assim e ficou encostado na porta, assim, bem perto da porta de saída, que falou: se o diabo aparecer, eu sou o primeiro que está aqui perto da porta, eu sou o primeiro que sai correndo. Então eu me safo primeiro. E aí, naquela época, uma cidade do interior de Goiás, o atendimento mediúnico era feito com o médium ali na sala. Era uma prática comum naquela época, qualquer um que vivenciou a doutrina há algum tempo lembra-se disso. As práticas evoluíram, mudaram, é natural com o tempo. Naquela época era assim que se fazia. E quando chegou a hora desse compadre do meu bisavô ser atendido, o meu avô, com 13 anos, incorporou. O espírito se manifestou através dele, ele levantou, foi lá na frente, botou o dedo no nariz do compadre do pai dele e falou assim: o problema não é com a sua filha. Eu queria te trazer aqui, porque não está certo o que você está fazendo com a sua família. O que você está fazendo não é adequado, não foi assim que eu te eduquei, e deu um sabão naquele senhor. Depois de ter dado aquela lição, quando ele volta assim, está todo mundo em volta dele, ele não entendendo nada do que havia acontecido, mas a partir daí nunca mais deixou de ser espírita, e todos os filhos, os netos também, se tornaram espíritas. Então, eu já tenho assim uma certa trajetória. Eu digo que para mim foi uma bênção ter nascido na família espírita, porque o espiritismo esteve presente desde a minha evangelização, mocidade, e para mim foi uma maneira de me manter vinculado à doutrina espírita. Porque eu tenho, acho que de outras encarnações, eu devo ter passado muito tempo no catolicismo. Eu ainda tenho um hábito curioso: se eu entrar numa igreja, se eu não tomar cuidado, eu faço o sinal da cruz sem perceber. E a gente traz esses atavismos, né? O pessoal está confirmando aí que também. A gente traz isso natural, né? Olha, quem tem sorte está na segunda ou terceira encarnação dentro do Espiritismo. Porque o Espiritismo nasce em 1857. Né? A maioria das nossas encarnações, se estivermos vinculados ao âmbito religioso, nós fizemos em outras religiões, sobretudo o catolicismo e o protestantismo. O próprio Emmanuel foi assim, várias encarnações dentro do catolicismo. Então, eu já tinha estudado no culto Evangelho do Lar todas as obras básicas, vários livros, e aí chegou o momento que a gente falou assim: vamos estudar o Evangelho, vamos pegar o Novo Testamento e vamos ler o Novo Testamento no culto Evangelho do Lar. E aí eu me lembrei dessa resposta que Kardec recebe. Eu falei: bom, pedi a ajuda dos espíritos, vamos procurar Emmanuel. Aí eu peguei a coleção Fonte Viva, que eu sabia que já tinha
comentários de Emmanuel ao Novo Testamento, e organizei todos os comentários de Emmanuel por ordem de capítulo e versículo. Peguei e coloquei numa planilha Excel. E aí a gente foi descobrindo que, além da coleção Fonte Viva, existiam outros livros em que Emmanuel também comentava versículos do Novo Testamento. Palavras de vida eterna, Ceifa de luz, Segue-me. E aí fomos descobrindo que também existiam outros livros em que às vezes tinha um comentário do Emmanuel, vários outros textos tratando de outra coisa, mas que Emmanuel também comentava versículos do Novo Testamento. E a gente foi juntando isso. Chegou uma hora que a gente ia fazer o culto do Evangelho lá, tinha 60 livros que a gente levava junto. Ficava até num carrinho separado ali, os livros do culto, porque a gente, às vezes, aqui está naquele livro, aí, então a gente recorria àquele livro para poder dar uma olhadinha. Nessa época, eu fiquei tão encantado com os comentários do Emmanuel, que eu morava em Brasília, e eu comecei a publicar essa lista num blog. Na época tinha blog ainda, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui a lista que era um blog, né, na internet, em que a gente colocou assim, relação de comentários espíritas sobre o Novo Testamento, lista não exaustiva, e a gente ia compartilhando aqui. Essa aqui era a 6ª versão. Sempre que a gente encontrava um comentário novo, a gente atualizava. E eu comecei também a compartilhar essa lista com alguns companheiros de movimento espírita. Quando eu ia fazer uma palestra numa casa espírita, encontrava alguém que eu sabia que gostava de estudar o Evangelho, eu compartilhava essa lista com essas pessoas. E uma amiga nossa, que era membro de um grupo, Operários da Espiritualidade, GEOD, lá de Brasília, a Terezinha de Jesus, ela ficou tão encantada que ela começou a distribuir a lista por conta própria. Ela ficou, assim, muito fascinada com a profundidade com que Emmanuel tratava o Novo Testamento, porque ela me disse que ela mesma não tinha essa consciência. Porque às vezes a gente lê os comentários do Emmanuel de uma maneira como introdução a uma reunião pública ou a um culto no lar, mas esse olhar vinculando o texto do Novo Testamento ao comentário de Emmanuel era algo novo para ela. Nesse primeiro momento também, eu fazia parte da Federação Espírita do Distrito Federal e a gente montou lá um grupo de estudo do Novo Testamento. E ali a gente desenvolveu durante muito tempo, o grupo existe até hoje, ele está sob a condução do Maurício, ele existe, e naquela época a gente começou a passar por todos os textos do Novo Testamento. E a gente dedicava 2 estudos para dar uma panorama sobre o texto do Novo Testamento. O que é o Evangelho de Mateus? O que é o Evangelho de Marcos? O que é a Carta de Paulo aos Coríntios? Quando é que ela foi escrita? Quais são os tempos? Daquela visão mais geral. É uma abordagem diferente daquela da gente estudar versículo a versículo, nada de errado com isso, são 2 perspectivas, 2 maneiras, mas a gente optou por ter essa visão panorâmica do Novo Testamento, para que a gente pudesse falar com mais propriedade, conhecer um pouco mais desses textos que são tão importantes e que trazem a mensagem do Cristo. E aí a gente começou com esse trabalho. Culto no lar, divulgação da lista, as reuniões na FEDEF, e isso foram 3 anos assim. 3 anos a gente com esse primeiro movimento. Até que em março de 2013 aconteceu uma coisa particular. Nós estávamos numa reunião na Federação Espírita Brasileira, era uma reunião de lançamento do Núcleo de Estudo e Pesquisa da Federação Espírita Brasileira, e a Terezinha estava lá também nessa reunião. E a Terezinha procurou o Geraldo Campetti, que era, na época, ainda continua sendo vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e a Terezinha falou para o Geraldo assim, ela com aquela empolgação que é característica dela, ela disse assim, Geraldo, tem um trabalho aí que você precisa conhecer da relação dos comentários de Emmanuel ao Novo Testamento. O Geraldo escutou, achou interessante, me procurou ali no meio antes da reunião começar e falou, Saulo, você pode vir aqui amanhã para a gente conversar? A Terezinha me contou sobre alguma coisa aí, você pode vir aqui amanhã? Eu falei, claro, Geraldo, posso sim. E aí, no dia 3 de março, né, eu estava lá na Federação Espírita Brasileira, 9 horas da manhã, sentado na Federação Espírita, quem teve a oportunidade de conhecer, é um ambiente extraordinário, um ambiente de uma paz espiritual. Eu brinco que é impossível a gente ter maus pensamentos dentro daquele ambiente. Parece que não tem jeito, é um ambiente de muita paz. E ali sentado no sofá, conversando com o Geraldo, falei, Geraldo, aí eu mostrei para ele a lista, imprimi, eram 29 páginas,
Geraldo, isso aqui, na verdade, é um trabalho que a gente começou no culto, sem nenhuma pretensão, mas pode ser útil a quem interessar essa lista dos comentários de Emmanuel ao Novo Testamento. Geraldo olhou para aquilo e falou assim: Saulo, nós não vamos publicar essa lista, não. Nós vamos publicar os comentários. Você tem uma equipe para trabalhar com você? Aí eu me lembrei na hora que nessa encarnação Deus mandou um anjo da guarda encarnado comigo, que é a minha esposa. Eu acho que quando a gente é muito complicado, a gente assim é meio difícil, Deus manda um de backup, né? Fica um mentor do lado de lá e vem outro encarnado, que é para garantir que a gente não vai perder o rumo. Para minha esposa está comigo. O meu cunhado, que fazia parte do culto do Evangelho no Lar, ele é médico e também poderia se juntar à equipe. Depois nós buscamos uma companheira da Federação Espírita do Distrito Federal, que é a Cíntia, e se juntou mais tarde o Erealdo Rosselló, que junto com o Geraldo Campetti, constituímos aí a equipe que eu tive a honra de coordenar em relação à pesquisa. E aí nós começamos um trabalho diferente daquele que a gente tinha feito inicialmente, sem nenhuma pretensão, aí um trabalho de pesquisa mais sério. Esse trabalho de pesquisa, ele envolveu toda a obra de Chico Xavier, publicada em vida. Nós fizemos esse recorte metodológico. Tudo aquilo que foi publicado até 2002, quando da desencarnação do Chico, nós recolhemos. Eu tenho aqui em casa, do lado aqui, a minha biblioteca Chico Xavier. É uma biblioteca que eu tenho muito orgulho dela, com todos os livros do Chico. E eu olho para essa biblioteca e fico impressionado com a capacidade que o Chico teve de produzir durante a sua vida. Eu me lembro uma vez que o meu sogro esteve aqui em casa, e aí entrou aqui no escritório e falou assim, nossa, quantidade de livros, aí, e essa aqui, o que que é? Eu falei, não, esses aqui são os livros que o Chico escreveu. E ele falou assim, meu Deus do céu, eu não sei se eu daria conta de ler todos esses livros numa vida. E eu fiquei pensando, e o Chico teve que escrevê-los, né? Não só lê-los, mas teve que escrevê-los. E, de posse desse material, nós separamos a equipe em duas partes. A pesquisa foi feita duas vezes para garantir que a gente não tinha esquecido nada. Eventualmente pode acontecer um problema, a gente não diz que não, sempre trabalho de pesquisa está sujeito a algum equívoco ou outro, mas a gente procurou reduzir isso ao mínimo, fazendo esse trabalho duas vezes. Então, uma parte da equipe fez a pesquisa, a outra parte também fez, depois a gente cotejava essa equipe para saber se estava tudo em ordem. E toda a obra do Chico foi analisada. Nós encontramos comentários em 116 livros de Chico Xavier, que tinham comentários de alguma forma a versículos do Novo Testamento. Além disso, a Federação Espírita Brasileira cedeu todas as edições da revista Reformador. A revista Reformador, é uma curiosidade, é a revista que está em circulação há mais tempo no Brasil, de todos os gêneros. Esporte, moda, pode pegar qualquer tipo de revista, nenhuma revista está em circulação há tanto tempo quanto Reformador. Ela, desde que começou a ser publicada, no século XIX ainda, ela nunca mais parou. E aí, a partir daí, ela segue até hoje. Teve um pequeno intervalo ali durante a Segunda Guerra Mundial, mas prosseguiu até os dias atuais. E a FEB me cedeu todos os exemplares de Reformador. São textos históricos. Lá existe em Brasília a Biblioteca de Obras Raras da FEB, mas como eu trabalhava, não tinha tempo de ficar lá na biblioteca, a FEB me cedeu essa revista e nós começamos a buscar também comentários de Emmanuel na revista Reformador. Gente, foi aí que eu descobri que eu sou apegado, viu? Que eu quase que não devolvo essas revistas para a FEB. Porque é um tesouro tão grande da gente conhecer o movimento espírita, do seu nascedouro, dos registros. É muito interessante quando a gente pega ali as revistas da década de 20, por exemplo, e elas falam assim, de um jovem rapaz, lá de Pedro Leopoldo, que tem assim, um trabalho interessante, às vezes tem umas mensagens bonitas, né? Ninguém tinha noção de que a gente estava diante de Chico Xavier, de um espírito dessa envergadura, e isso é muito bonito, a gente vê toda a evolução do movimento espírita pela ótica dessas revistas que foram publicadas durante tanto tempo. Além da obra do Chico, além da revista Reformador, nós também buscamos uma revista chamada Brasil Espírita, que foi publicada durante a década de 70. Alguns exemplares também traziam comentários de Emmanuel ao Novo Testamento. E depois de toda essa pesquisa, uma pesquisa que durou aí 6 anos ao todo, ela começa em 2013 e ela se conclui somente em 2019, nós tivemos a honra e a alegria de ver aí a coleção
o Evangelho por Emmanuel, que o primeiro volume foi publicado em 2014, os comentários do Evangelho de Mateus, depois foram os outros 6 volumes até 2019, quando a gente concluiu a publicação de todo esse material. Quando a gente pega essa coleção, ela me impressiona porque nós temos aí... Eu confesso que eu não tinha noção, quando a gente começou a pesquisa, da envergadura do trabalho do Emmanuel comentando o Novo Testamento. Não tinha noção. Emmanuel comentou mais de 1.000 versículos do Novo Testamento, produzindo 1.616 comentários. Em alguns, a gente teve até um pouco de dificuldade, porque a gente está acostumado com os comentários de Emmanuel, quando vem assim, o versículo em cima do texto e depois o texto do comentário. Mas nem todos são assim. Muitas vezes o Emmanuel cita um versículo no meio do comentário, sem dar nenhuma referência de onde é que ele tirou, de qual capítulo, qual livro que está aquele versículo. E aí a gente teve que ir atrás desses capítulos, desses versículos. Isso foi algo que eu acho que só foi possível na época da internet, porque sem recursos de tecnologia seria muito difícil a gente identificar isso. Se a gente não tivesse uma Bíblia online, textos que a gente pudesse consultar diretamente através do computador, fazer pesquisa, seria muito difícil a gente identificar. Mas, felizmente, essas ferramentas estavam à nossa disposição. Aliás, quem tiver curiosidade, existem empresas hoje no mundo que vivem de produzir material para estudo bíblico para diversas religiões. São empresas que têm aí dezenas, centenas de milhares de ferramentas e de obras que facilitam a nossa vida. A gente criou nessa coleção uma outra coisa que nos pareceu útil. Quando a gente pega um texto do Novo Testamento, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ou uma carta de Paulo aos Coríntios, às vezes a gente não sabe muito bem o que é aquele texto. Qual que é a sua origem, qual que é a sua característica. Aí a gente entra na internet e fala assim, a carta de Paulo aos Efésios não é de Paulo. E a gente fica sem saber o que aconteceu. Então, eu tive a responsabilidade de fazer uma pequena introdução a cada um dos 27 textos do Novo Testamento. É uma introdução rápida, a conta realmente de introdução, familiarizando as pessoas com o que é o Evangelho de Mateus, o que é o Evangelho de Marcos, o que é o Evangelho de Lucas, João, Atos, dando uma introdução a cada um desses textos. Isso consta também da coleção Evangelho por Emmanuel. Nós fizemos uma tabela de correlação de versículos, porque existem muitos versículos no Novo Testamento, sobretudo nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que eles são iguais. Se a gente pega, por exemplo, a candeia sobre o alqueire, é uma passagem que existe tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Então, quando Emmanuel comenta esse versículo, e ele não diz de qual evangelho que ele está tirando, é um comentário que serve a qualquer um desses três, porque os três trazem o mesmo texto. E nós tomamos uma decisão também de fazer uma atualização dos versículos. O texto do comentário do Emmanuel, o título foram mantidos intactos, mas o versículo, o que aconteceu? Nós começamos a perceber que muitas vezes o Emmanuel parecia comentar um texto que se distanciava um pouco da tradução que estava disponível na época. Lembremos que na época que o Emmanuel começa a publicar os seus comentários, nós estamos aí na década de 40, a Bíblia que se mais conhecia no Brasil era aquela Bíblia dos Gideões, que é uma versão da João Ferreira de Almeida. Sabe aquela Bíbliazinha cinza que a gente encontra, às vezes, em quarto de hotel? Era aquela Bíblia que as pessoas mais utilizavam. Essa Bíblia é uma Bíblia que, com o passar do tempo, ela se tornou uma Bíblia ultrapassada do ponto de vista da tradução. Por que isso? Tá? E me permitam aprofundar só um pouquinho nessa questão de tradução, porque ela é importante. Todas as traduções que existem hoje, todas elas, daqui a 200, 300 anos, vão estar completamente ultrapassadas. Todas elas. Porque a língua atual, ela é uma língua móvel. Os sentidos da nossa língua, eles vão se alternando. Uma palavra que tinha um determinado significado para a gente, no nosso idioma português, no início do século passado, hoje já não tem mais o mesmo significado. Eu me lembro uma vez que uma pessoa me ligou, eles estavam fazendo uma reunião e aí ela me ligou e falou assim, Saulo, meu evangelho segundo o Espiritismo aqui deve estar com algum problema. E eu estou aqui com a dúvida, a gente está num grupo de estudo aqui, você pode nos ajudar? Eu falei, claro, o que aconteceu? Não, porque aqui apareceu a palavra piedoso, mas nós não estamos entendendo a frase aqui,
está assim confuso. Eu perguntei qual que é a edição, qual que é a tradução que vocês estão lendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é bom a gente lembrar que as obras básicas também são traduções. Kardec não escreveu em português. Kardec escreveu no francês. E existem várias traduções, algumas melhores, outras nem tanto, mas são todas traduções. Aí quando ela me falou qual era a tradução, eu falei, entendi. Essa tradução é uma tradução muito antiga. E ela utiliza a palavra piedoso com o sentido mais utilizado no começo do século passado. Quando a gente ouve a palavra piedoso hoje, o que vem na cabeça da gente? Alguém que tem piedade, não é? Alguém que se compadece do outro. Esse é o sentido que mais ressalta aos nossos ouvidos. Acontece que a palavra piedoso, no começo do século passado, o sentido mais frequente dela não era esse. Era do pio, a pessoa que é crente. Então, piedoso era o crente, aquele que tinha fé. E aí, por isso, a tradução que foi feita no começo do século passado, ela trazia esse significado. Para que a gente possa entender que, quando a gente está diante de traduções, a língua de destino ela é uma língua móvel. E o problema da tradução ela é um problema insolúvel. Não tem jeito de a gente resolver isso. O fato é que as melhores traduções de hoje, daqui a 200, 300 anos, elas vão estar ultrapassadas, porque o sentido da língua muda. No inglês, por exemplo, nós temos uma coisa curiosa, porque a palavra silly no inglês, ela significa bobinho, fútil, uma pessoa superficial, meio desabilolado, sabe? E aí, na King James, nos Estados Unidos, lá está escrito assim, que Maria, mãe de Jesus, é silly. Poxa, mas será que uma Bíblia traria esse tipo de adjetivo à mãe de Jesus? Não. Porque quando a King James foi escrita, a palavra silly significava pura de coração. A pureza. Então ela utilizou a palavra silly que tinha sentido. Com o passar do tempo, essa palavra foi alternando. E aquela pessoa pura de coração virou ingênua, do ingênuo virou bobo, do bobo virou superficial. A língua vai mudando. Se a gente pensar, por exemplo, tem um filósofo cearense que ele tem uma frase que eu gosto muito, ele, para a gente exemplificar esse problema da tradução, ele diz assim, é uma frase que ele comentou, já desencarnou, mas que registra assim, essa característica de cada língua. Ele nos diz assim, um relógio que atrasa não adianta, mas um relógio que adianta também não adianta. Um relógio que atrasa é um atraso, e um relógio que adianta também é um atraso. E o que adianta mesmo é um relógio que não atrasa e que não adianta. Alguém não entendeu? Para a gente é óbvio, não é? Ele está brincando com os sentidos da palavra no nosso idioma. Traduz isso para o inglês. É impossível, porque as palavras não têm o mesmo sentido. Então, essa questão da tradução é a questão que a gente percebeu que realmente, quando o Emmanuel comentava, ele não se atinha ao texto da tradução. E quando a Joana de Ângeles fez a apresentação do projeto Evangelho por Emmanuel, ela declinou isso, porque ela, a Joana, através do Divaldo, vou contar a história um pouquinho dessa apresentação mais para frente, ela falou que Emmanuel teve acesso aos originais que estão na espiritualidade. Meu sonho de consumo é desencarnar e poder, pelo menos, dar uma olhadinha nessa biblioteca lá, que o Emmanuel teve a oportunidade de consultar, de estudar os textos do Novo Testamento na sua edição original, por assim dizer, né? Eu fico imaginando que lá na espiritualidade não deve ter nem livro, né? Deve ter o filme de quando Jesus falou, deve estar tudo registrado de uma maneira diferente. Então, por essa razão, nós fizemos uma atualização dos versículos. Além disso, os comentários de Emmanuel, eles são de duas formas. Alguns comentários de Emmanuel têm o texto do versículo destacado e outros não têm o texto destacado. Por exemplo, no livro Bênção de Paz, nós temos, aí a hora que a gente olha o comentário de Emmanuel, não tem nenhum versículo destacado no começo. Mas, inegavelmente, esse comentário é um comentário ao primeiro versículo da parábola do semeador. Porque está entre aspas, no meio do comentário, aí na terceira página, e o semeador saiu a semear. Ou seja, Emmanuel está fazendo um comentário que está vinculado, e o próprio título do comentário faz uma referência. Quando o Emmanuel fez isso, gente, a gente teve que ir atrás de onde é que estava esse versículo, qual capítulo, qual versículo, e a gente organizar
na coleção. O primeiro comentário de Emmanuel a um versículo do Evangelho é um comentário que saiu em Reformador e saiu no ano de 1941. E esse comentário de Emmanuel também não tem aqui um versículo destacado, mas ele comenta o versículo Eu e o Pai somos um. Quando Emmanuel faz esse comentário, se a gente tivesse recolhido somente aqueles comentários que têm um versículo destacado, a gente teria perdido esses outros que ele nitidamente comenta um versículo, faz referência a um versículo, mas que não vem declinado no começo. Então, por essa razão, a gente se sentiu muito confortável em atualizar a tradução. A nossa escolha de tradução foi, do ponto de vista do que a gente tinha, que é uma tradução que eu gosto muito, do Haroldo Dutra Dias, nós pegamos essa tradução para os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. O trabalho de tradução do Haroldo ele não está concluído. Depois eu comecei a trabalhar junto com o Haroldo na tradução do Novo Testamento. A gente já fez a tradução de uma parte das cartas de Paulo, das grandes cartas, mas esse é um trabalho que não está concluído. Então, até Atos dos Apóstolos, nós utilizamos a tradução do Haroldo e, para as cartas de Paulo, as cartas universais do Apocalipse, nós utilizamos a Bíblia de Jerusalém, que é, do ponto de vista acadêmico, uma das Bíblias mais utilizadas no meio acadêmico no Brasil hoje. Então, a gente procurou essas duas traduções. E aí, nós trouxemos e conseguimos organizar a coleção Evangelho por Emmanuel, que traz todos os comentários de Emmanuel vinculados aí aos versículos do Novo Testamento organizados. No final da coleção, existe uma tabela de correlação de versículos. Aqui é o último aspecto técnico que eu vou entrar, para a gente entrar na essência depois dos comentários de Emmanuel, que é no final de cada obra, principalmente dos evangelhos sinóticos, nós temos ali, por exemplo, o comentário A Candeia, ele está vinculado a Mateus 5,15, mas ele também pode se referir a Marcos 4,21 e a Lucas 8,16. Porque quando Emmanuel comentou, não tinha a indicação de qual é o versículo. Se a gente pega o comentário de Emmanuel A Candeia, ele diz assim, a candeia luminosa acima do velador não é somente um problema de verbalismo doutrinário. Obviamente, ele está comentando essa passagem. Só que essa passagem, ela acontece no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, e por isso a gente vinculou ao Evangelho de Mateus, mas a gente também deixou indicado aí a qual outro evangelho esse comentário poderia ser vinculado. É importante quem está estudando ver essa lista no final, porque às vezes você está olhando o Evangelho de Lucas e fala, Emmanuel não comentou esse versículo de Lucas. Mas pode ser que ele tenha comentado o mesmo versículo lá em Mateus ou lá em Marcos e tenha essa referência. Além disso, nós fizemos um índice de assuntos que o Erealdo Rosselló nos ajudou. Então, todos os temas que o Emmanuel trata nos comentários, eles estão organizados e a gente pode, no final de cada volume, ter acesso a esses temas. Eu queria trazer aqui um aspecto das traduções para a gente ver como é que o Emmanuel trata com seriedade essa questão. Nós temos um versículo que está em Marcos 6,8, que diz o seguinte, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Ok, está claro, mas o verbo ordenar, determinar, com esse grau de incisividade, não nos parece ser algo que era comum ao Cristo. O Cristo costumava dar ordens. Né? Quando Emmanuel vai comentar esse versículo, Emmanuel vai dizer o seguinte, entre as recomendações do Mestre aos apóstolos, na ocasião do início da sua sublime tarefa, existe uma observação interessante mencionada por Marcos, embora Lucas e Mateus não a registrem nas suas anotações. No Evangelho do Grande Companheiro de Simão Pedro, Jesus esclarece. Ou seja, o Emmanuel no comentário, ele não fala em ordenar, ele fala em recomendar e esclarecer. A tradução que existia na época trazia o ordenar. Acontece que essas traduções já passaram por revisões e a tradução que a gente utiliza, que é a tradução do Haroldo, vejam que interessante. Ele não traz o ordenar. Ele traz assim, e prescreveu-lhes que nada levassem. Ou seja, é uma tradução que ela tem mais conexão com o sentido daquilo que está, inclusive, no grego e no comentário do Emmanuel. Uma outra parte
que a gente pode destacar foi que, em janeiro de 2016, nós tivemos a oportunidade de... Na verdade, não foi nem a oportunidade, foi a necessidade de mudar para São Paulo por questões de trabalho. E quando a gente estava aqui, estava na época da gente publicar o 5º volume. E a gente estava um pouco preocupado com isso, porque existiam apenas 90 e poucos comentários de Emmanuel aos Atos dos Apóstolos. E não poderia publicar um livro tão pequeno assim. Quando caiu a ficha, o pessoal que é da minha idade sabe o que essa expressão significa, né? Cair a ficha, quando a gente colocava a ficha no orelhão lá e fazia a ligação, que o grande comentário de Emmanuel aos Atos dos Apóstolos é o livro Paulo e Estevão. Então, a coleção Evangelho por Emmanuel, ela traz no volume 5 um paralelismo entre Atos dos Apóstolos e o livro Paulo e Estevão. E isso é impressionante, porque a gente percebe que, a partir de determinado momento, Emmanuel narra exatamente na mesma sequência os acontecimentos registrados em Atos dos Apóstolos. Então, quando a gente pensa nessa contribuição extraordinária do Emmanuel, nós temos aí uma possibilidade muito grande de entender a força da doutrina espírita para entender o Evangelho de Jesus. Aqueles ensinos que Jesus trouxe, que às vezes ficaram um pouco obscuros ou distantes da gente, em função da língua, da cultura, do tempo, quando Emmanuel se lança a esse trabalho de comentar, ele faz 3 coisas importantes. A primeira delas é que ele considera todos esses aspectos. Emmanuel vai no aspecto histórico, vai no aspecto cultural, no aspecto linguístico, porque a gente não pode desconsiderar isso. Agora, Emmanuel vai além. Emmanuel traz a essência do ensino de Jesus. Ele consegue acessar aquilo que está no âmago da mensagem do Cristo. Essa é a segunda coisa que Emmanuel faz de uma maneira muito importante. E a terceira coisa que Emmanuel faz é colocar isso à nossa disposição. Homens e mulheres que vivemos no século XXI, que não compartilhamos daquela cultura, que não compartilhamos daquele ambiente, daquela língua, mas que precisamos muito de viver essa mensagem. Esse trabalho ele foi feito, e uma das coisas assim para encerrar a nossa breve fala, depois a gente passar para as perguntas, caso alguém tenha, a gente, no final da preparação do primeiro volume, a gente estava reunido na FEB uma vez, e o Geraldo Campetti falou assim, Saulo, o que você acha de a gente pedir alguém para fazer a apresentação do trabalho? Não, acho ótimo, até no meio editorial isso é muito comum. Ele perguntou, o que você acha do Divaldo? Eu falei, eu acho maravilhoso, mas eu não tenho a menor possibilidade de eu entrar em contato com o Divaldo. Eu, para o Divaldo, sou um ilustre desconhecido, eu sou um grande fã do Divaldo. Acho que eu devo ser a pessoa que mais tem DVD do Divaldo no Brasil, porque desde a minha época que eu namorava com a minha esposa, eu colecionava aqueles VHS que a gente ia nos congressos do Divaldo, a gente comprava, hoje está tudo disponível na internet, muito mais simples, mas eu ainda tenho aqui meus 253 DVDs de palestras do Divaldo. Mas eu conheço o Divaldo não me conhece. Aí o Geraldo falou assim, não, Saulo, fica tranquilo, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar um e-mail para o Divaldo, dizendo para ele que até sexta-feira que vem, você, Saulo, vai mandar um e-mail para ele explicando o que é o projeto. Aí você tem tempo de redigir, explicar direitinho. Ok, beleza. Então, o Geraldo vai mandar um e-mail me apresentando e eu mando um e-mail explicando para o Divaldo o que é o projeto até na outra sexta. Nessa época, a gente se reunia na Federação Espírita Brasileira todas as quintas pela manhã. A gente reunia às 7 horas, 8 e pouco a gente tinha que entrar no trabalho, a gente reunia ali mais cedo, depois íamos para o trabalho. Na quinta-feira seguinte, a gente se reuniu e recebemos uma mensagem do Divaldo, que foi assim, meio um banho de água fria, porque o Divaldo disse assim no e-mail, ô Geraldo, obrigado, só que essa semana é o aniversário da Mansão do Caminho, e eu estou envolvido com muitas atividades, eu não vou ter clima psíquico para fazer a apresentação do projeto, porque o prazo é muito curto, até sexta-feira eu não vou ter tempo para isso. Ou seja, o Divaldo não entendeu que sexta-feira era o meu prazo para enviar para ele a explicação do que era o projeto e não prazo para ele apresentar a introdução, porque se a gente já tinha aí mais de um mês pela frente. Aí a gente combinou o seguinte, o Geraldo ia mandar um e-mail de novo para o Divaldo esclarecendo
o que é que havia acontecido. Não, Divaldo, sexta-feira é para o Saulo explicar e tal. Eu não tinha mandado o e-mail para o Divaldo ainda. Eu estava preparando o e-mail para mandar para o Divaldo. Bom, combinamos isso na FEB. Eu fui para o trabalho. Quando eu cheguei no meu trabalho, eu recebi uma mensagem do Geraldo no meu celular. Saulo, olha só o que aconteceu. O Divaldo tinha mandado essa mensagem na quarta-feira, durante o dia. Na quarta-feira, à noite, a Joana apareceu para ele e disse assim: meu filho, senta aí que nós vamos fazer a apresentação do trabalho do pessoal lá de Brasília. E o Divaldo fez a apresentação do projeto do Evangelho por Emmanuel sem que eu tivesse tido a oportunidade de explicar para ele do que se tratava. Então, eu não contei para o Divaldo o que acontecia. Mas a Joana, de alguma forma, ela já sabia o que estava acontecendo. E eu acho que isso é uma lição importante para a gente, né? Porque essa briga entre espíritas só acontece aqui do lado dos encarnados. Do lado de lá, eles estão sempre se ajudando, estão sempre colaborando, um sabendo o que o outro está fazendo, apoiando o que for possível. E aí a Joana ditou para o Divaldo a apresentação, que consta de todos os volumes. E é nessa apresentação que, como eu disse, ela nos diz que o Emmanuel teve acesso aos originais que estão na espiritualidade e por isso ele foi capaz de produzir um trabalho dessa envergadura. O projeto Evangelho por Emmanuel, ele é uma maneira da gente reconhecer e agradecer o trabalho de dois grandes missionários, Chico Xavier e Emmanuel, que moldaram, de certa forma, a nossa maneira de olhar para o Evangelho dentro das searas espíritas, com um vínculo muito profundo com a obra monumental de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Todo o trabalho de comentário de Emmanuel segue os princípios que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz uma coisa muito interessante, isso sempre me chamou a atenção. Allan Kardec é um homem de ciências, é um educador, alguém muito metódico. O Evangelho segundo o Espiritismo ele foi estruturado de uma maneira muito sistemática, muito metódica. Cada capítulo prepara o seguinte, ele pressupõe o anterior, ele está estruturado de uma maneira muito bonita. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma pesquisa durante 2 anos na Federação Espírita Brasileira, num grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, para entender a forma como Allan Kardec estruturou o Evangelho segundo o Espiritismo. E na época de Kardec não tinha Ctrl+C, Ctrl+V. Allan Kardec produziu aquela obra à luz de lamparina, de vela. Para ele consultar as Bíblias, e Allan Kardec consultou pelo menos 3 Bíblias que estavam disponíveis na época dele, e ele diz quais são no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele prioritariamente utiliza a Bíblia de Saci, às vezes a Bíblia de Osterwald, e às vezes a tradução grega. Allan Kardec, depois de todo esse trabalho sistemático, consultar várias traduções, organizar, selecionar mensagens que às vezes haviam chegado às mãos dele 2, 3, 4 anos antes da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, analisou com certeza centenas de mensagens, fez a junção de algumas, todo esse trabalho de Allan Kardec, ele diz assim na introdução: esse trabalho é de secundária importância. Porque o essencial é colocar o ensino do Cristo ao alcance de todas as pessoas, a fim de que ele possa ser aplicado a todas as circunstâncias da vida. Allan Kardec, ao dizer isso, ele demonstra qual que é o caminho, o roteiro pelo qual nós vamos nos aproximar do Evangelho de Jesus dentro das correntes espíritas. É o caminho não só de conhecer intelectualmente, isso é importante, não só de nos aproximarmos dos aspectos culturais, linguísticos, na medida que isso for possível, mas da gente extrair a essência desses ensinos, para que a gente possa aplicá-los a todas as circunstâncias da vida, como nos diz o Emmanuel, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, em que Emmanuel diz assim: é por louvá-lo nos templos e menoscabá-lo nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes. Todos os conceitos do Cristo e de seus colaboradores diretos aplicam-se a determinado aspecto
da vida do espírito imortal no seu processo de desenvolvimento. E referenciando Alcione, cuja frase a gente encerra essa nossa primeira reflexão, Alcione nos diz no livro Renúncia que a mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. É só quando a gente consegue viver a mensagem do Cristo em todas as circunstâncias da nossa vida que nós vamos perceber a grandiosidade da experiência e da oportunidade de estarmos vivos, tendo o exemplo, o ensino, a orientação do Cristo, para que nós alcancemos a felicidade real. E assim eu encerro essa primeira parte e fico aqui não só agradecendo a oportunidade de estar com